Olá, internautas! Através do canal Semeador Leal, continuemos nosso estudo do livro de Francisco Cândido Xavier, Reportagem de Além-Túmulo. O objetivo desse livro é realçar as necessidades individuais do homem perante a eternidade da vida, através de reportagens reais, de experiências de vida cotidiana, e apresenta temas como caridade, enfermidade, obsessão e valor do trabalho. Demonstra que a Terra é a escola em que o espírito evolui pelo esforço pessoal e amparo. Hoje, o nosso texto de estudo tem o seguinte tema: tragédia oculta. Nos derradeiros anos da existência, meu velho amigo Edmundo Figueroa deixara-se absorver por incessante preocupação. Convencera-se da vizinha da morte inelutável, desejava conformar-se, mas doía-lhe fundo a ideia de ficarem a esposa e 2 filhas relegadas ao tovolinho de lutas materiais. Acumulara fortuna sólida, esforçara-se anos e anos por amealhar recursos financeiros com visitas do porvir, conseguira vencer neste capítulo da experiência terrestre. Entretanto, era demasiado sensível para manter-se calmo nas circunstâncias difíceis. Profundamente aferrado no ambiente doméstico, não sabia como afastar-se da convivência familiar. A enfermidade longa dispuseram a meditação, graves e tristes. E, embora camponheira fosse pródiga com gentileza, Figueroa permanecia intimamente exasperado. Observemos que ele se preocupava com a família, se preocupava com os bens adquiridos. De quando em vez, Noronha, veterano espírita daquele remoto vilarejo nortista, vinha visitá-lo, interessado em esclarecer. Edmundo dizia solícito: você deve convencer-se de que a decadência orgânica, ou seja, a decadência do nosso físico, da nossa matéria, é caminho indicado a nós todos neste mundo. Mais tarde ou mais cedo, precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais que o corpo, se não a veste mutável da criatura imortal. O doente fitava silencioso e replicava firme: compreendo a lei inelutável que nos rege os destinos. Entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Se somos compelidos à defesa contra o ladrão, por que não combater a morte? Não será ela, porventura, o derradeiro ladrão a roubar-nos a vida? Não duvido que as transformações constituam fatalidade necessárias. Todavia, mesmo em espírito, continuarei ao lado da minha mulher e das minhas filhas. Olha a colocação dele. Ele sabe que ele vai embora, mas mesmo ele, desencarnado, ele afirma que continuará ao lado da mulher e das filhas. O Noronha sorria e explicava situações de além-túmulo, consoantes as experiências de várias sessões de intercâmbio com o invisível. Edmundo escutava e respondia: suas opiniões confortam-me sobremaneira, mas, de qualquer forma, quando me desprender do corpo, velarei no ambiente doméstico, enquanto o Criador renovar energias. Não me abandonarei ao desapego, nem circunstância alguma. O Noronha percebia que a conversão não deveria continuar naquele tom lúgubre e ensaiava outros temas. Dona Rosalina
A esposa de Edmundo, relativamente moça, ainda aproximava-se, a conversa tornava-se menos triste. Falava então de política, de costume, de esperança no futuro. Mas observem que ela falava só para desviar o pensamento dele, que era radical, de como mesmo morrendo continuaria na família. Os cuidados da companheira, porém, não lograva dilatar a resistência orgânica do enfermo querido, e chegou o dia em que Edmundo Figueroa se transportou para outra margem da vida, sem qualquer bagagem material, tal como viera ao encarnar. Ele desencarna sem levar nenhum bem material, como nós nascemos. Observemos nesse texto que nós morremos, não levamos nenhum bem material. O quadro doméstico, nessa emergência dolorosa, nos pedia eximir-se aos gemidos, lágrimas, protesto e eterno amor e saudade eterna. As coroas preciosas que rodearam o cadáver davam à cena triste tonalidade de apoteose fulgurante. Ninguém se referia a Edmundo senão com palavras e gestos solenes. Lembravam-se suas virtudes, os exemplos de carinho e solidariedade. Até os velhos inimigos da política municipal descobriram-lhe qualidades superiores, até então ignoradas. Observe que quando ele falece, todos passam a ver apenas qualidades. Pouco depois dos funerais, Figueroa acordou tomado por surpresas angustiosas. Compreendeu sem dificuldade a transformação operada. Atingira outra modalidade de vida. A morte atiraram a plagas diferentes, mas o apego ao lar era tamanho que não podia ouvir amigos velhos e atentos à sua espera. Quer dizer, lá no mundo espiritual já tinha amigos que estavam esperando para acolhê-lo, só que ele ainda com ela afetivo, ligado à sua casa, à sua moradia, ele não viu ninguém. A retina espiritual, quer dizer, a visão que ele tinha, não conseguia fixar a passagem afetiva. E como Deus permite experimentarmos nossos caprichos até o fim, desde que nosso impulso não afete a ordenação da obra divina, voltou Figueroa imediatamente ao ninho inesquecível. Espantado, surpreso, observou que ninguém dava conta de sua presença nos lugares queridos. Quer dizer, ele voltou ao lar, mas observou que ninguém havia. Era noite, sentou-se ao lado da esposa, que trajava rigorosos o luto e fazia-lhe pedidos comoventes. Dona Rosalina, que tricotava tranquila, sentiu de repente a imaginação perturbada. Nada ouvia, mas sentiu os pensamentos confusos, recordando-os com o companheiro, sob impulsos fortes. A certa altura, aumentaram as impressões psíquicas e ela gritou para o interior. Lilica, Lilica! Veio a filha mais velha assustada, explicando-se a progenitora aflita. Estou a lembrar excessivamente de teu pai. Tenho medo, muito medo. O que será isso? E se Edmundo nos aparecesse? E a filha responde, que horror, mamãe. Bradou a moça muito pálida. Tenho pavor do outro mundo. Aproximou-se o pai, cheio de saudade, e quando lhe tomou as mãos, esclarecendo que era o mesmo, que a morte do corpo não o transformara, a jovem alarmou-se e bradou. Sinto arrepios. Estamos sós neste quarto. Vou chamar Titina e a empregada. Saiu a correr, a fim de buscar a irmã e a cozinheira, e as horas restantes da noite registraram cenas penosas
no visível e no invisível. Figueroa desenvolveu o máximo esforço por acomodá-las devidamente, e, no entanto, cada gesto de carinho era retribuído com observação rudes e ingratas. Rezaram em voz alta, cantaram hinos religiosos. A criada chegou a tranquilizar a patroa, asseverando que, se o patrão aparecesse, teria coragem de mandá-lo para o inferno. E essa declaração sossegou. Dona Rosalina e as filhas, que se aquietaram devagarinho. Tão grande, todavia, foi o sofrimento moral de Edmundo, que, desventurado, retirou-se a um recanto esquecido do quintal para desabafar à vontade. A luta, porém, começara, e Figueroa não era espírito irresoluto. Longe de atender às inspirações que esbravejavam, de mais alto permaneceu firme no reduto doméstico. Dona Rosalina recorreu às missas, novenas e orações particulares. Contudo, cada noite lhe renovava os receios sem conta. Indignado com a situação, Edmundo insistiu energicamente, tentando senhorear o organismo da filha mais velha, ansioso de ministrar esclarecimento à companhia. Mas a moça, exibindo singulares perturbações nervosas, apenas lhes assinalava a presença em gritos estentórios. É meu pai, estou a vê-lo. Oh Deus, tende piedade de nós. E olhar esgazeado de louca, prosseguia com acento impressionante. Ele que chega, abraça-me e diz que não morreu. Tenho medo. De onde vens, papai? Não estás porventura com Deus? Ah, eu morro, eu morro. Dona Rosalina, aterrada, chama o médico. Esse ministra injeções violentas, aconselhando a internação em casa de saúde. Edmundo vê a oportunidade perdida. Nada mais conseguiu senão prostrar a filhinha amada. A situação complica-se cada vez mais. O médico ativo passou a frequentar-lhe a casa. E quando soube que a viúva Figueroa era proprietária de algumas centenas de milhares de cruzeiros, passou a fazer-lhe a corte escandalosamente. Agravaram-se os padecimentos do atributo Figueroa. A maneira do homem invisível de Welles, o mísero, passava o tempo a gritar, gesticulando a esmo, sem que ninguém notasse em casa. Observando que o segundo matrimônio de Dona Rosalina era fato a consumar-se em breves dias, acentuou-lhe a desesperação. Voltou-se novamente a influenciar a filha, obrigando então a recolher-se ao leito por mais de 2 meses. Nas primeiras crises nervosas, alarmara-se extremamente o coração materno. Dona Rosalina chamou o padre para exorcizar, e como não bastasse a providência, requisitou as doutrinações do Noronha. Quanto mais se multiplicava tais medidas, pior se tornava Edmundo, premiado de inenarráveis angústias. Observe que ele continuava no foco ainda do lar que ele teve aqui na terra e das filhas, e da esposa também. Chegado, porém, o dia da segunda núpcias da viúva, Figueroa, meu velho amigo, cantidiano, procurou-me com intimação afetuosa. Humberto, providenciamos hoje nova situação para o Edmundo. Se as coisas continuarem no pé que se encontram, não sei até onde poderá ir esse infeliz. Olha a preocupação do amigo. Pus-me à disposição e acercamo-nos do velho companheiro. Depois de enorme esforço, conseguimos que o desventurado nos avistasse. Estava em condições de meter pena ao coração mais endurecido.
quando deu conosco, correu ansioso ao nosso encontro. Abraçado a Cantidiano, seu antigo colega de letras primárias, desenrolou as desditas de 2 anos de incompreensão. O amigo escutou pacientemente e falou bem-humorado. Mas afinal, o que quer você? Rosalina casar-se-á hoje pela 2ª vez. Suas filhas terão padrasto, mas olha que há maridos e meninas sem número nestas condições. Sei bem, replicou Edmundo lacrimoso, mas a ingrata da minha mulher teve a coragem de chamar o sacerdote para excomungar-me. E até o Noronha, vejo bem, o Noronha veio doutrinar-me a seu chamado. Poderá você compreender tudo isto? E notando o sorriso manso de Cantidiano, acrescentava: por que não exorcizou o intruso, nem se doutrinou a Rosalina? O tratante é o diabo em pessoa, e minha mulher demonstrou coração endurecido e indiferente à minha dor. Ambos também são espíritos e espírito excessivamente perturbado. O companheiro abraçou e esclareceu. Resigne-se, Edmundo. A maioria dos nossos amados na Terra não nos podem compreender senão com fantasmas. Para eles, quem partiu pelo túnel da sepultura não ama, não vibra, não mais sente. Por enquanto, isso é fatalidade em nossos ciclos evolutivos. Esperemos o crescimento em nosso mental das criaturas. É indispensável conformarmos aos desígnios divinos. O interpelado meditou aquela ponderação sensata e indagou. Como esclarecer, Rosalina, e explicar às filhas que eu não morri? Que fazer para demonstrar minha repugnância ao explorador que invadiu a casa? Cantidiano estreitou o mais carinhosamente nos braços acolhedores e respondeu: sossega, irás conosco a esferas diferentes, onde alcançarás trabalho redentor e vida nova. Quando os amados não mais podem entender, não seria justo recorrer à violência. É preciso entregá-los à vontade de Deus e partir em demanda para outros rumos. Seu apego ao lar resultou de louvável dedicação que Deus abençoa. Sua casa, porém, não conseguiu continuar ao seu lado após a morte do corpo. Dada essa impossibilidade, da qual você não tem culpa, sua tarefa de esposo e pai está finda. Para começar, a de irmão, no amai-vos uns aos outros. Compreendeu? E para finalizar, mas simplesmente acrescentou sorrindo: a mulher, o médico e as filhas serão protegidos de Deus, esclarecido pela vida e, sobretudo, não se esqueça que hoje ou amanhã eles serão igualmente fantasma para os que ficarem no mundo. Pela primeira vez, após a morte física, Edmundo Figueroa sorriu e, sem mais dizer, seguiu resoluto. Meus irmãos, nesse texto, nós espíritas já temos a compreensão de que estamos passando um tempo neste planeta e todos os bens materiais adquiridos ficarão aqui. Levaremos a bondade que praticarmos ao próximo, renunciando a nós mesmos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 153, está escrito que a vida do espírito é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna.
Gratidão a todos por estarmos juntos para mais um estudo de texto psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muita paz.